Eu quero cumprimentar Lídia Brito. Mais uma vez, né, Lídia? Boa tarde. Boa tarde novamente, Joelson, agora com o Elivaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Muito obrigado, Joelson. Boa tarde para você, Lídia. E vamos em frente. Sabe que a Lídia Brito ontem falou que sentiu na pele o drama de Renato Portaluppi, treinador do Flamengo ontem. Ah, foi, é? Quando ele fica na data FIFA sem um dos seus grandes jogadores. Ela disse, Joelson, eu sou uma espécie de Bruno Henrique sem Gabigol quando o Elivaldo não vem. Ela falou isso ontem aqui ao vivo. Elivaldo estava descansando, Joelson. Mini férias. Mini férias não, Elivaldo. É o oposto disso, né, Elivaldo? Certo, muito bem. Não, eu vou ficar calado. Então, o Elivaldo estava trabalhando duro, Elivaldo Barbosa. Aliás, surpresas por aí com o Elivaldo Barbosa no nosso Viva Piauí. Mas vamos falar a respeito de um tema, Elivaldo Barbosa, que é o da aliança, acordo feito entre Partido dos Trabalhadores e MDB. Nessa semana, Lídia Brito, Franzé Silva esteve aqui no Jornal do Piauí e falou que existe um entendimento entre as duas siglas desde 2018, quando Wellington Dias tornou-se governador do estado pela 4ª vez. Naquela oportunidade, houve um entendimento de que o MDB seria o partido a compor na chapa majoritária com o PT de olho em 2022. Isso já está sedimentado, Lídia? Olha, essa declaração do deputado Franzé Silva gerou repercussão, Joelson, principalmente no PSD, que é o partido que luta e pleiteia essa indicação de vice. Vamos acompanhar na reportagem de Lídia Brito. O deputado Júlio César reagiu às declarações do petista Franzé Silva sobre acordo entre o PT e o MDB para a indicação de vice na chapa governista de 2022. Para ele, o PSD preenche todos os requisitos para fazer a indicação do vice na chapa que deve ser encabeçada por Rafael Fonteles. Nós continuamos com o desejo de participar da chapa. E nós estamos como o partido mais leal ao governador e também que temos os melhores aliados em todos os municípios, que nós temos prefeito ou ex-prefeito ou outras lideranças. Nós temos esse crédito que busca o melhor resultado em favor da chapa majoritária. A posição do partido é a indicação do vice. Indicação do vice. Reafirmar o nosso desejo de participar da chapa majoritária. Na mesma linha de entendimento do deputado Franzé Silva, o presidente do PT, Francisco Lima, diz que o acordo é para que os dois maiores partidos da base possam compor a chapa de 2022. O mais provável hoje é que os dois partidos hoje, digamos, maiores, possam ter um candidato a governador e o outro a vice. Isso é o mais provável. Porém, eu acho que isso só vai se definir no ano que vem. Então, eu acredito que o governador deve estar dialogando e conversando com outros partidos que, porventura, também pleiteiem participar da chapa majoritária. Não só da de governador e vice, mas também da vaga ao Senado e de outras vagas. Com relação à estratégia proporcional da base, Lima disse ser necessário esperar para saber quais partidos irão aderir à nova regra da federação partidária. O que o PT defende é que outros partidos também participem desse, digamos, da absorção dessas pessoas que estão com problema nos seus partidos. Eram 5 ou 6 parlamentares até então. Tem parlamentares do Progressista, tem parlamentares do PTB, tem do PCdoB e tem de outros partidos. Então o PT continua com essa discussão, embora compreenda que a federação ela pode ajudar a diminuir o número de pessoas que precisam sair dos seus partidos. Impressionante como qualquer declaração, quando o assunto é política, gera grandes turbulências, né? Até mesmo essas definições. A indicação do vice e do cargo eventual de governador para disputa é dos maiores partidos. Aí os caras que não estão nessa lista já ficam sentidos, se acham maiores partidos. Tudo isso vai ser dialogado ainda pela fala de Francisco Lima, presidente do PT, Lídia,
tem muita água para passar por baixo da ponte, né? O que é certo, Joelson, é que existe de fato esse acordo entre PT e MDB, todas as lideranças do PT e do MDB colocam isso, que há esse acordo desde 2018, mas há o interesse das outras legendas da base aliada, e que o governador, é claro, quer manter essas siglas na base, né? No caso do PSD, que já colocou que tem esse interesse de indicar a vaga de vice. É bem remota essa possibilidade, mas a gente sabe que em política não se descarta nada e até a data da convenção muita coisa pode mudar. Mas no momento o nome do deputado Temístocles Filho é o mais forte, o cotado, né, para ser esse candidato a vice. Agora o PSD fica até numa situação difícil, porque antes se falava da possibilidade do partido ir para a oposição. Agora parece que nem mais na oposição, Elivaldo, tem vaga para o PSD numa chapa majoritária, né? Lídia, isso mesmo. Agora, Lídia, eu percebo, Lídia, não sei se eu posso até estar enganado, o PSD está tão bem acomodado no Palácio de Karnak que chega a chamar a atenção. Hoje mesmo eu testemunhei, tentei até retomar uma entrevista com o governador Wellington Dias, mas não foi possível, porque estava lá o deputado Georgiano Neto, com lideranças ligadas a ele, com o governador, numa conversa reservada. E olha que essa conversa rendeu não só muito assunto, como fotografias, abraços, cumprimentos e tudo. Então, de certa forma, desfaz um pouco essa possibilidade do PSD migrar para a oposição. Não há desconforto, é isso que de forma alguma, né? De forma alguma, até mesmo na possibilidade do que tudo indica do PSD não indicar ninguém para a chapa majoritária governista. Mas, numa base que tem o poder nas mãos, Joelson, é muito fácil você conseguir acomodar aliados. Não necessariamente na composição da chapa, mas de outras formas de participação do governo e que se estabelece esses acordos, esses entendimentos. Então, eu percebo assim, o PSD, com o deputado Georgiano, o deputado Júlio César, muito à vontade nos entendimentos com o governador Wellington Dias no Karnak, a ponto de eu já ouvir declaração de dirigentes oposicionistas do PSD, de já ter, de certa forma, feito aquele gesto que o deputado Júlio César fez aí na matéria da Lídia, só que ele fez com álcool, gel e tal, de ter feito com água, lavado as mãos em relação à possibilidade de ter o PSD dedidado no palanque da oposição no próximo ano. Quando eles já anunciaram, né, o nome aí do prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, como esse candidato ao Senado, já mostra que a oposição, de fato, não conta com o PSD, né? Agora é saber como o governador Wellington Dias vai conseguir contemplar esse interesse do PSD, né? Na chapa majoritária é pequena, bem remota essa possibilidade, mas tem aquela questão, né? Ampliar o espaço do partido com cargos e tem também aquela outra opção, Elivaldo, que é a questão da suplência, né? Da primeira suplência, né, de senador, que pode ser o senador, né, o governador Wellington Dias. Lídia, falando agora a respeito de lideranças que hoje estão na oposição. Hoje teve um encontro, uma reunião bastante significativa, ou que a imagem, por exemplo, que você trouxe para nós, mostra um pouco da articulação de alguns nomes da política na oposição, Lídia Brito. É um encontro que aconteceu ontem, na verdade, Joelson, entre o ex-senador João Vicente Claudino tá na tela a foto, olha aí, e o senador Eumano Ferrer. Esse encontro, ele aconteceu minutos antes, Joelson, de uma reunião entre João Vicente Claudino e o presidente estadual do PTB, o ex-prefeito Vinícius Duó e algumas lideranças do PTB. Eu conversei com o senador Eumano Ferrer agora há pouco e também com Vinícius Duó e eles revelaram alguns fatos aí desse encontro. Né? O primeiro é que nesse encontro com as lideranças do PTB, João Vicente Elivaldo anunciou que vai retomar aquele projeto de andar pelo interior. Ele chegou até a visitar Floriano, né? E aí depois abortou esse projeto, se distanciou, saiu da cena política e agora ele anuncia para essas lideranças que
quer voltar a esse cenário político, viajar ao interior e colocar, Elivaldo, o nome dele como pré-candidato, porque ele quer ser avaliado nas próximas pesquisas como pré-candidato ao governo. Pela oposição. Pela oposição. Mas ele mantém aquele discurso de que não quer ser uma terceira via, quer ser o candidato da oposição, com um grupo de Ciro Nogueira. Aí já é uma outra questão, né? Porque a gente vê esse grupo liderado por Ciro Nogueira com sua estratégia praticamente já definida, tem uma chapa praticamente definida, né? Com Silvio Mendes, Iracema Portela, Joel Rodrigues. Tem que ver aí se o nome de João Vicente vai de fato se destacar nessas pesquisas e se esse destaque terá aí a relevância para fazer com que progressistas e os outros partidos, como o PSDB, mudem essa estratégia para tentar encaixar João Vicente Claudino aí nessa chapa. O ministro Ciro Nogueira tem tentado retomar conversas, o diálogo, o entendimento com o ex-senador João Vicente Claudino. Tem buscado esse acordo, realinhar as posições envolvendo o líder do PTB e, naturalmente, o Progressistas. Você sabe que este ano ainda o ex-senador João Vicente participou de atos lá na residência, inclusive nós fomos cobrir, do senador Ciro Nogueira. Já falava-se até na possibilidade de João Vicente migrar para o Progressistas. Isso foi um pouco retardado em função até dos acontecimentos. João Vicente, que trabalha para uma possível candidatura ao governo, e hoje nós temos na oposição duas opções de candidatura, Iracema Portela e Silvio Mendes. Então, João Vicente se sentiu, de certa forma, um pouco excluído dessa articulação. Mas do lado do Progressistas, há um interesse em estreitar a relação política com João Vicente Claudino. Eu tenho, inclusive, informações assim, reais de que há já interlocutores buscando essa reaproximação do principal líder do PTB, João Vicente, e do principal líder da oposição, o ministro Ciro Nogueira, para aquele diálogo de botar os pingos nos is, de acertar as bases. O Mano Ferrer trabalha nesse sentido também, nesse esforço. Ninguém sabe o que vai dar. João Vicente estabeleceu o mês de novembro como a data limite, como o prazo limite para definir o seu rumo político. Se uma candidatura majoritária como opção da oposição, não como terceira via, como disse a Lídia, ou se busca simplesmente se retira do processo da sucessão estadual do ano que vem. Bom, na última fala dele... Pois não, Lídia. Só complementando, Elivaldo, você falou aí da data de novembro, mas por essa nova estratégia, essa data deve ser alterada. Eles vão colocar aí essa definição mais lá para frente, ou para o próximo ano. Até porque não dá nem para viabilizar a candidatura em tão curto espaço de tempo. Porque eles vão ver aí essa questão dessas viagens, resultados de pesquisas, aí João Vicente deve fazer esse anúncio com relação a essa candidatura ou não. Ele quer o tempo de teste do nome dele, né? Seria mais ou menos essa a ideia. É verdade. Bom, mas na fala dele, ficou claro da última vez que ele só tem um plano, ser candidato ao governo do Estado. Fora isso, não teria entendimentos. Será que ele segue nesse mesmo pensamento? O que ele coloca é que ele quer ser candidato ao governo do Estado, junto com esse grupo liderado pelo senador Ciro Nogueira, né? E tem que ver como é que ele vai conseguir esse apoio desse grupo. A gente vê, Elivaldo, a empolgação de Iracema Portela, do próprio Silvio Mendes, que tem andado bastante e fala para o PSDB que quer ser esse candidato. O PSDB já inicia uma estratégia aqui em Teresina, reunindo aquele grupo que esteve ao lado do ex-prefeito Firmino Filho. Então, a oposição já tem uma estratégia bem montada. Ontem o próprio deputado Júlio Arcoverde até falou que o João Vicente é bem-vindo, né? Só que ele perdeu um pouco aí o tempo para se apresentar, né?